pela tua graça, pela salvação, pelo teu Espírito Santo, pelo teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor continue derramando a tua misericórdia sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor, né? Com o pastor Júnior e toda a igreja. Meus irmãos, que maravilha. Eu estava ali ouvindo o pessoal dizer que a semana do instante passou. Só tem uma coisa boa. É o bom quando a semana do instante passa, porque a gente revê-se aqui novamente na sexta-feira e no domingo. Aí isso é bom. E eu estava com saudade de vocês e fico muito feliz em estar aqui com vocês. Deus é maravilhoso, Jesus é lindo e o Espírito Santo é tremendo. Vamos louvar o Senhor? É desse jeito. Ariel. Anael. Amém. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, preocupado quero estar sem a minha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado quero estar sim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, preocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Amém? Jesus é lindo. Vocês peçam um hino. Que hino a gente canta? Qual? 15. Ó, com sangue andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu, o seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi
meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, pelo céu doce nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e amigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão gritoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou em Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Vamos outro pastor. Eu queria cantar esse hino com muita animação. Ele não é da, mas vocês conhecem. Quem vai cantar comigo diz amém. Com muita animação. Quero que valorize o que você tem. Você é você, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo no exterior, nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com o seu filho. Aí você pode não perceber, pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante e exalta o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Se você puder com palmas agora, quero que valorize o que você tem. Você é o Senhor. Importante para Deus. Para ficar sorrindo. Então aqui, vem seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Falar do valor que você tem. Também falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com você vivo. Ele vive. Daí você pode não perceber que pra ele é algo importante em você. Por isso levante e cante e exalta o Senhor. Você tem valor por quê? Você tem valor.
Irmãos, vocês sabiam que tem um salmo que diz que nós devemos adorar, louvar o Senhor com palmas? Vocês já leram na Bíblia? Vocês já leram na Bíblia que nós devemos louvar o Senhor com todo o nosso ser, corpo, alma e espírito? Louvar o Senhor com palmas, com todo o instrumento de cordas, com todos os instrumentos musicais. Por que vocês acham que os pássaros cantam? Porque eles estão louvando ao Senhor. Então, quando nós estamos batendo palmas, nós estamos louvando ao nosso Deus, né? Nós podemos louvar o Senhor de todas as formas, com a nossa vida, com o nosso corpo, com o nosso coração e com a nossa boca. E com tudo que nós temos também. Tá bem, irmã Marise? É Marisa, né? Então, que venhamos louvar sempre ao nosso Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos aprender um pouquinho com Jesus. Vamos ver o que foi que ele falou para nós. Mateus, capítulo 13. Essa passagem aqui já foi falada, já foi ensinada para as crianças lá na escolinha. Mateus 13. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Conseguiu, não? Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai amado, Pai eterno, que o seu Espírito Santo, Pai, venha aplicar na vida de cada um de nós essa palavra, Pai, para que venhamos, ó Deus, ser aquela semente que dá bons frutos. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Agora, vocês com a Bíblia aberta, se quiserem acompanhar, eu vou ler a explicação, porque Jesus falou essa parábola. Parábolas são histórias que Jesus contava usando os elementos que tinha no dia a dia. Então, ele aproveitou que aquelas pessoas viviam de plantação, principalmente de plantação de trigo, de uvas, de figos, tinha muita figueira, muito trigo, e ele fez essa parábola, né, do semeador. Só que os discípulos ficaram sem entender. E quando chegou em casa, os discípulos foram perguntar o que significava essa parábola. E Jesus explicou detalhadamente. Eu vou ler para vocês, e eu acho que depois que eu ler, todo mundo vai entender. Mas se não entender, pode levantar a mão que eu explico. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram vir ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que foi semeado junto ao caminho. Ele disse que semeou, né? Caiu uma semente no caminho e a ave veio e comeu. Aí Jesus está dizendo o quê? Que isso é quando a gente vem à igreja, ouve a palavra, mas o maligno vai e tira a palavra do coração daquela pessoa. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vocês já viram algumas plantas que nascem na pedra? Em cima da pedra? Vocês já observaram que ela não tem raiz? Né? Então, quando o sol é forte, ela vai e morre. Quando é inverno, que vem a chuva, ela vai e cresce. Aí Jesus explica que esse crente é aquele que ouve a palavra, fica alegre, eufórico, recebe com alegria. Mas quando vem as tribulações, quando vem os problemas, quando vem as aflições do dia a dia, as enfermidades, a falta de dinheiro, a falta de emprego, quando alguém ofende, aí ele vai e sai, deixa de seguir a Jesus. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. É aquele que ouve a palavra, mas ele não consegue deixar as coisas do mundo. Ele ouve a palavra, ele até quer, mas as coisas do mundo, hoje, né? Antigamente era riqueza, era fama. Hoje, além de riqueza, de fama, ainda tem outras coisas, principalmente o entretenimento, que nos sufoca e tira o nosso tempo para Deus. E assim, o inimigo vai trabalhando na vida daquele que não tem o coração com terra boa. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, Jesus deu aqui 4 tipos de sementes. E 4 tipos, aliás, uma única semente e 4 tipos de solos. A semente é o quê? É a palavra. Agora, o nosso coração é o solo. À beira do caminho, pedregulhos, entre espinhos e o solo bom. É aquele que frutifica. Então, que cada um de nós venhamos ter um coração com uma terra boa, para que a semente cresça, crie raízes e dê frutos, né? Então, às vezes eu fico pensando assim, eu não consigo me ver de maneira nenhuma longe da palavra do Senhor, do caminho do Senhor. Já passei alguns tempos assim, assim, né, laica, assim, nem estava no mundo, nem estava na igreja. Eu já passei um período assim, em que foi o período mais terrível da minha vida. De 2005 a 2009, 4 anos. 4 anos da minha vida em que eu fiquei nessa situação. Fria. Eu ia para a igreja uma vez no mês e olhe lá. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Né? E desde aquele dia em que o Senhor falou comigo e me tirou daquele poço, cada dia mais, eu quero mais e mais e mais do Senhor. Então, cada vez que eu abro a Bíblia para ler, eu fico assim, triste porque eu não tenho mais tempo. Eu tenho que deixar de ler para ir fazer as coisas, né? Para ir trabalhar, para ir para o trabalho. Mas às vezes dia de sábado, quando eu venho olhar para o relógio, já é 11h30 da manhã. Isso eu tenho acordado 5 horas, né? Porque é tão bom a gente estar lendo a palavra, a gente estar na presença do Senhor, que não dá vontade de sair. A vontade que dá é de mergulhar cada vez mais fundo, E eu oro todo dia a Deus, para que Deus desperte em cada um esse desejo. Porque a gente só conhece Deus, só conhece quem é Deus,
só conhece o poder que ele tem, o Espírito Santo e Jesus Cristo, através da palavra. Não tem outro meio. Então, ou a gente ouve, quem não sabe ler, ou lê. É por isso que quando eu termino o áudio, eu fiz, né? Irmãos, lê ou escute 10, 20, 100 vezes. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Porque o que vai fazer com que a gente fique mais íntimo do Senhor é a palavra. Eu só posso conhecer uma pessoa melhor se eu estiver perto dela, ouvindo ela, participando da vida dela. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer com seus filhos, né? O relacionamento de pai e filho. Então, nós somos filhos de Deus por adoção, porque Jesus nos comprou para Ele. Mas nós também podemos nos tornar amigos. E o mais importante, nós somos servos. Nunca vamos deixar de ser servos. Amém? A Maria e a Lari, é a Lari, vai louvar a Lari? Vai louvar? Então venha louvar enquanto nós tiramos dízimos e oferta. Amém. Oi, né? Glória ao nome de Jesus. Você está na Eu quero que o pastor toque. Vamos lá. Glória ao nome de Jesus. Como está o meu coração, né? Como está o nosso coração? Será que está limpinho? Cadê vocês, crianças?
pastor vai orar pelas crianças, depois o pastor assume a direção do culto. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esses irmãos que estiveram aqui esta noite. Deixaram suas casas para estar conosco. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que não vieram, porque por algum problema conseguiram superar a vontade deles. Os problemas conseguiram superar a vontade deles de vir à tua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o que vai ser ensinado às crianças, para que elas guardem, pratiquem, arquivem, entendam, Pai, em nome de Jesus, e que jamais elas queiram sair da tua casa. Pai, multiplica o teu povo, faz com que eles tenham desejo de ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Meus irmãos, vamos ouvir uma rápida palavra do teu nome, Deus. Glória a Deus, amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom, para nós é motivo de alegria se encontrarmos aqui para louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Nós sabemos que grande coisa Ele tem feito na nossa vida, né? Sabemos que a irmã deu uma parábola maravilhosa falando sobre um semeador que saiu a semear, né? E a semente caiu em várias partes. Mas louvamos a Deus porque nós caímos numa boa terra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não vamos deixar que a nossa vida seja semelhante àquelas que caíram à beira do caminho, que caiu nos pedregais, ou que caiu e foi sufocada pelos espinhos. Mas que pedimos a Deus, né, e se esforçamos para ter caído numa boa terra. Quando a gente cai, quando a semente cai numa boa terra, ela produz, ela dá fruto, né? E isso é maravilhoso. Que a nossa vida seja desse jeito. Glória a Jesus. Vou ler aqui uma palavra, livro de Efésios, capítulo 5. Glória a Deus. Sempre, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem pavorice, nem chocareces, que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, nós vemos aqui, irmãos, autor dos Efésios, né? Ele nos adverte a ser imitadores de Deus, né? Sempre, pois, imitadores de Deus como filho amado. Agora que somos filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor de Deus, então que sejamos imitadores dele, andando em amor, como também Cristo, ele nos amou. Glória ao nome de Jesus. E assim mesmo se entregou por nós, né? Que não possamos cair nas coisas que o mundo oferece, como a prostituição, impureza, avareza, né? Coisas semelhantes a essa, torpeza, pavorice, chocarias, né? Coisas que não agradam a Deus. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador,
né, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Deus. Todas essas pessoas, a Bíblia diz que não tem herança no reino de Deus. Por isso que é preciso a gente estar em comunhão com Ele. Todos nós temos falha, pecamos, mas temos nosso advogado, Jesus Cristo, para com o Pai. Ele intercede por nós, Ele nos perdoa. Então que cada um de nós, irmão, possa pegar essa palavra, né? Aquilo que a gente vê, que a gente conhece, que não agrada a Deus, que a gente vá se distanciando cada dia mais buscando as coisas puras, as coisas que são corretas, as coisas que a gente vê que agrada a Deus, né? Porque nós agradamos a Deus. A irmã falou aqui que nós louvamos a Deus com o nosso corpo, com nossa voz, de todas as maneiras nós louvamos a Deus, né? Então a gente agradamos a Deus também dessa maneira, né? Deus se agrada de nós quando a gente andamos direito, fazendo as coisas corretas. Louvado seja Deus. Então que cada um de nós possamos fazer isso e andar segundo a palavra de Deus, né? Andar como luz, né? Como luz. Como é que pode andar como luz? Quem está na luz, quem é luz, todo mundo vê de longe, né? Não se pode esconder uma cidade edificada no monte. No monte, alguém que está de cá está vendo logo aquela cidade. Então nós somos luz, né? Nós somos, louvado seja o nome do seu Filho de Deus. Então que possamos andar como filho. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por essa palavra abençoada de Deus. Eu sempre costumo fazer, eu quero até pedir desculpa porque a Josefa aniversariou na semana passada. No domingo era para fazer oração. Eu vim lembrar de casa, cheguei aqui e esqueci. Mas hoje no domingo a gente faz uma oração com você, abençoado. Então, eu vou fazer uma postura diferente. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas aqui. Eu quase todo mundo como esse, eu digo, quem precisa de oração? E todo mundo diz, a minha família. Você não vai pedir agora por você. Você vai escolher alguém para pedir. Você não vai pedir por mim. Por exemplo, eu não vou dizer, vamos orar por mim, que eu estou precisando. Não. Eu vou pedir pelo irmão Renilson e pela família dele. O irmão Renilson, se quiser pedir por mim, amém. Se não quiser, ele pode pedir pelo coronel. A Anne não vai pedir por ela deve pedir pela Josefa, mais ou menos um exemplo. Glória a Deus. Por que você está fazendo isso? Porque a Bíblia diz que quando a gente lembra dos outros, Deus lembra da gente. E quando Deus lembra da gente, Ele abençoa os outros, porque você pediu. E abençoa você, porque você pediu pelos outros. Glória a Deus por isso. Então, alguém tem um pedido de oração? Tem. Peço que os irmãos orem encarecidamente pelo irmão João. Pelo irmão Está necessitando de oração. Para Deus fortalecer ele e pôr nele o gozo, a alegria da salvação. Para ele sentir nele algo de Deus que venha estimular para que ele venha continuar. Amém. Maravilha. Quero pedir oração pela irmã Josefa, que é aniversariou, e vou pedir oração também pela Alcione e pela irmã Nezinha, consequentemente pela Anne, pela mãe do coronel e pelo coronel, já falei de irmão Renilson, e pela Josefa, mãe da Bia, irmã da Bia. Mãe da Bia? Irmã. Ela virou mãe. Então, alguém mais tem pedido? Alguém mais tem pedido? Irmã, claro, eu só confundi. Glória a Deus. Eu pedi pela Pinheiro também, né? Por aquelas pessoas que... Eu peço pela igreja, peço pelo pastor, pelas pessoas, né? Maravilha. Aquelas pessoas que já estiveram aqui e por algum motivo esfriaram, vamos orar por elas. Elas precisam de oração. Meu Deus, o Senhor ouve o nosso pedido. A tua palavra diz em Isaías 59
que os teus ouvidos não estão entupidos para não poder ouvir. E as tuas mãos estão estendidas para poder salvar. Pai, a gente só ora porque a gente crê. E a gente só crê porque confia. E só confia porque acredita. E só acredita porque a tua palavra dá aval. E se a tua palavra dá aval, ela não mente. Pai, eu quero te agradecer pela igreja que sai de casa. Quero agradecer muito que sai de casa, Senhor. Porque, apesar de todas as dificuldades, eu ainda encontro pessoas que desejam ouvir a tua palavra. Pai, obrigado pela irmã Lezia. Obrigado pela Ana. Obrigado pelo Morrendo e sua família. Obrigado, Senhor, pelas mães dessas crianças que muitas nem vieram à igreja. Pai, obrigado pela Piene. Obrigado, Senhor, pela Josefa Pedro e a sua família. Obrigado pela Zefinha, mãe da Piene, irmã da Piene. Pai, obrigado, Senhor, pela mãe do coronel. Obrigado, Senhor, pelo irmão João, Senhor. Dá vigor aquele homem, dá vigor aquele homem, dá vontade aquele homem, dá prazer aquele homem de estar na tua casa. Pai, em nome de Jesus, com a autoridade do céu, eu te peço, em nome de Jesus, repreende os espíritos do vício que está no Roberto, Senhor. Que ele se livre da cachaça, que ele se livre do vício, que ele se livre, Senhor, daquilo que está amarrando ele nos maus caminhos. Pai eterno, ele é uma pessoa boa, mas o diabo tem dominado as vontades dele. Pai, em nome de Jesus, nós decretamos, traz libertação, Senhor, também ao pai dele. Pai, em nome de Jesus, traz paz àquela casa, traz paz à família, traz paz à esposa, traz paz, Senhor, a todos aqueles que já estiveram aqui, Senhor, e traz de volta. Pai, em nome de Jesus, abençoa a Vanessa, Pai, a Andressa, Pai, em nome de Jesus, faça acontecer, Senhor, um milagre do avivamento em 7 casas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer, já que eu pedi oração, agora quero agradecer também pela bênção que foi a segunda palavra que o irmão falou aí. Glória a Deus. Eu estava orando essa semana passada, vinha orando, né, pedindo a Deus para resolver uma causa. E aí nessa semana Deus me impulsionou para orar pelas pessoas. Para parar de orar pela minha causa e começar a pedir pela causa de outros irmãos. E durante esse intervalo, Deus resolveu a minha causa. Tá vendo? É maravilhoso. Por isso que a palavra vem de encontro, vem certinha, né? Deus falou diretamente. Quer dizer, enquanto eu estava clamando pelos outros, Deus resolveu a minha causa. É desse jeito. Glória a Deus. Eu conheço esse mistério. Amém. Quando eu cheguei preocupado mais essa semana, na clínica para receber a injeção, aí me informaram, já está pago. R$790. Glória a Jesus. Jesus é lindo, Deus abençoe aqueles que estão aqui colaborando com isso. Jesus é maravilhoso, quem deixar de servir a ele é maluco, porque não tem igual hipótese nenhuma. É por isso que a gente não fica triste. E aí, irmãos, Glória a Deus. rapidamente, eu toda vez tento ser rápido, dessa vez eu vou conseguir, em nome dos 3. Eu queria ler 2 versículos com vocês. Amém. Mateus capítulo 5, versículo do 13 ao 16. Amém. Encaixam bastante no que o irmão Renilson leu ou comentou. Eu queria ler 2 textos. Vós, Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for sem sabor, para que serve? Se não for para salgar. Está tudo bem, né, Pedro? Graças a Deus. Graças a Deus. Se não for para salgar, a não ser se for jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende aquela lâmpada para colocar debaixo da cama, pois
se coloca no velador para dar luz a todos aqueles que estão no ambiente. Assim resplandeça a luz que está diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu quero aproveitar esse ímpeto e ler com vocês mais um trecho da Bíblia Sagrada, que se encontra no Salmo 103. Salmo 103, versículo 3, aliás, Salmo 119, verso 103, 119, verso 103. Quão doces são as tuas palavras para o meu paladar, mais doce do que o mel na minha boca. Meus irmãos, eu queria fazer uma junção simples, mas muito interessante neste contexto lindo. Jesus estava falando de duas coisas interessantes do texto que nós lemos em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal. O sal, além de servir para conservar, irmã Nezinha, por causa da sua salina, o sal ele também serve para afastar a podridão da carne. O sal, além da sua autoridade salina, ele se sobressai entre todos os temperos. Você pode botar açafrão, como diz a minha esposa. Você pode botar o quiabo, você pode botar a cebola, você pode botar... Até estou falando como se fosse alguém que entendesse de cozinha, não entende nada. Você pode botar isso ou aquilo. Se não colocar o sal, alguém vai colocar a colher na boca e vai dizer: está temperado, mas falta o sal. Por que falta o sal? Porque o sal é um tempero principal. Jesus disse: vós sois sal. Mas além do sal, o sal causa uma coisa interessante. O sal gera sede. E todos que são sal se aproximam de alguém, precisam gerar nesse alguém sede de Jesus. Então, se você for analisar, Jesus disse lá no capítulo 5 de Mateus: vocês são sal. Sal tem prazo de validade. Se sal perde a validade, o próprio Jesus afirmou que só presta para servir de tapete, de ser pisado, desvalorizado, desrespeitado, indigno. Mas enquanto você for sal, você está conservando este mundo. Enquanto você for sal, o pecado não se aproxima de você. Por quê? Porque sal no pecado é como sal em cururu. Ele não aguenta. Ele sai pulando, sai saltando, sai com mais de 100 por hora. Por quê? Porque sapo, pecado, Satanás não aguenta sal. Porque sal queima, sal arde, sal sara. Eu lembro-me muito bem que um dia eu saí de casa, minha mãe saiu para fazer visitas. Aí eu levei uma queda. Sabia que quando chegasse ela ia botar aquele metiolate vermelho terrível para doer. Mas eu, esperto, não achei o metiolate. Ele disse: não, acho que o sal dói menos. Arrojei sal no machucão. E quando eu menos esperei, o negócio começou a queimar de uma forma tão grande que eu pensei na possibilidade de arrancar o joelho. Por quê? Porque eu tomei banho e não parava de arder. Eu molhava e não parava de arder. Eu digo: que desgraça foi isso que eu botei aqui na minha perna? Era o sal. Ei, mas entenda, na hora, mas foi automático. Na hora, o negócio parou de sangrar. Na hora, a dor foi terrível, foi. Mas no outro dia, eu já passava a mão por cima e já vi que estava criando uma casca. Na hora, as coisas já começaram, as impurezas, as feridas já começaram a ir embora. Por quê? Porque tem sal. E o crente que é sal, ele além de incomodar, ele causa sede nas pessoas de Deus. Pode não causar sede na primeira semana de conversão, na segunda semana, no primeiro mês, mas na terceira gera-se aquele pensamento: o que é que está havendo com a Nezinha? O que é que está havendo com o irmão Manilson? O
O que é que está havendo com a Ana? O que é que está havendo com a Josefa? Ela era mais brigona, ela era mais assim, ela era mais assada, ela era mais assim. Agora você pode falar o que quiser com ela, ela não reage. Você pode falar o que quiser com ela, ela não diz nada. Por quê? Porque o sal, ele age em silêncio. Se você botar uma cenoura no tempero, você vai ver a cenoura. Se você colocar a cebola no tempero, você vai ver a cebola. Se você colocar, diga outra coisa aí. Se você colocar o que mais gosta? Um quiabo no tempero, você vai ver o quiabo. Se você colocar um machixe, você vai ver o machixe. Se você colocar o sal, você vai ver o quê? Não. A não ser o sabor. Você não vê o sal, mas você sente o sabor. O crente é assim. Ele não chega dizendo que é sal, mas onde ele chega, ele dá sabor diferente ao ambiente. Mas em outra questão, Jesus nos ensina em Mateus capítulo, em Salmos, o salmista nos ensina em Salmos 103. Veja isso. Salmo 103, versículo 119, versículo 103. Ó quão doce são as palavras da tua boca, doces como o mel. Se eu fosse dar um texto para essa mensagem, querida Josefa, se eu fosse dar um tema, eu diria a você: você tem que ser sal na terra, não pode ser açúcar, porque o mel é a palavra de Deus, o mel é Jesus, o mel é Deus, o mel é a palavra. Você tem que ser sal, mas jamais pode ser açúcar. Mas pastor, o mel é açúcar? Não. O mel tem um doce próprio. O mel não precisa de botar açúcar demerário. O mel não precisa colocar açúcar. Você já foi numa casa de abelha, numa colmeia, e viu se alguém, para o mel ser doce, lá colocar açúcar? Não, o mel já é doce de forma natural. Então entenda, Jesus, a palavra é o mel, nós somos o sal. Então nós, como sal, devemos fazer a diferença como sal, mas também precisamos oferecer o mel, que é a palavra de Deus, que é Jesus, que é Cristo, que é aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou. Perceba bem, o sal, além de causar a vontade de comer, porque comida sem sabor, eu diga, não dá prazer de comer, mas comida com sal faz a diferença. Mas ao mesmo tempo, se você não tiver o mel, que é a palavra de Deus, você vai ter problema. O sal causa pressão alta, mas o mel adocifica a sua vida. O sal é você, o mel é a palavra. O sal é você, o mel sai do céu. O sal é você, o mel está na Bíblia. O sal é você, mas o mel está nas Escrituras. Eu vejo muita gente que toma mel e pega diabetes. Conheço dezenas de pessoas com diabetes. Por quê? Porque não estão tomando do mel puro, do mel perfeito. Estão tomando do mel que tem açúcar refinado. Estão tomando do mel que tem açúcar temerário. Estão tomando do mel que é fabricado pelos homens. Estão tomando do mel que é fabricado por mãos humanas. Mas o mel que Jesus dá gera nele uma sede insaciável. De que, pastor? De esse mel não ficar mais para você, mas transmitir também para os outros. O sal, a luz e o mel. O crente que tem sal, é impossível ele não ser luz. E o crente que é luz, é impossível não ser sal. E o crente que tem a luz, é impossível não enxergar o mel. Entenda, eu já vi pessoas perderem membros do corpo
devido à maldade, a maldita e a miserável da minha mente. Eu já vi pessoas perderem membros do corpo por causa desta desgraça que está assolando o mundo. Mas eu duvido quem se abastece do mel que é Cristo ter problema de glicose. Eu duvido quem abastece do mel que é Cristo ter problema de saúde. Eu duvido quem se abastece do mel que é Cristo não ter vontade de comer mais. Eu duvido que tem quem se abastece do mel que é Cristo não ter vontade de sede de ir buscar mais na fonte. Ei, a palavra de Deus no Salmo 119 ainda afirma: a tua palavra não é só mel na minha boca, não, Senhor. No Salmo 105 ele diz: a tua palavra é luz. Jesus tinha dito também em Mateus capítulo 5: nós somos luz. Ei, luz, mel e sal. Luz para o meu caminho. Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Jesus aí ensinava, irmão, meu Deus, sobre farol baixo e farol alto. A tua palavra é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés. Pés é farol baixo e luz para o meu caminho, farol alto. Aleluia! A tua palavra é luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta lâmpada que está aqui, só clareia um pequeno espaço, mas o farol do veículo que está aí clareia em mais de 50 metros de distância. Ei, o Senhor está disposto com a sua luz e você sendo sal, iluminar o seu caminho, tanto aqui quanto lá, quanto aqui. Mas pastor, eu estou me sentindo em um lugar tão escuro. Perceba bem, será que você está sendo sal? As pessoas estão fazendo de tudo para o sal perder a sua importância. E daqui uns tempos vai até perder. Mas a igreja de Cristo nunca vai perder a essência de sal. Ei, o mesmo Davi disse: guardei a tua palavra. A palavra é o que, mel? No meu coração. Porque com essa palavra no meu coração, eu me alimento desse mel e não peco contra ti. Quem tem a palavra no coração não peca contra Deus. Por quê? Porque quem tem mel não vai buscar garapa de ninguém. Porque quem tem mel não vai buscar comida azeda ou requentada de ninguém. Quem tem mel, além de saber como agir, sabe como viver. Além de saber como viver, sabe como se portar. Além de saber como se portar, sabe como dar exemplo de crente. Além de dar exemplo de crente, sabe como entrar e como sair. Quem tem mel não se mistura. Sabe por que você tem sal? Sabe por que você precisa ter sal? Você já viu Josefa Pedro, formiga carregar açúcar? Já deu? Entenda, mel é a palavra, não é o crente não. O crente não é mel. O crente não pode se tornar mel. Quem torna-se mel no crente é a palavra. Quem está entendendo diz amém. Agora, por que o crente não pode se tornar mel? Ele tem que ter mel, mas ele não pode se tornar mel. Porque se o mel vier do próprio crente e não da palavra, a formiga carrega. E quando a formiga carrega, leva para onde? Agora você já viu formiga carregar sal? Não carrega. Por que a formiga não carrega sal? Porque não interessa para a formiga. O sal pode até matar o formigueiro. Você sabia? Pega uma água com sal e joga no formigueiro quando ele não mata. Aí, entenda, eu vejo pessoas dizer e até dou risada: pastor, eu não sei porquê, mas depois que eu fui crente, minha irmã não fala mais comigo.
Minha tia não olha mais para mim. Minha avó disse que eu não sou neto dela. Minha sobrinha disse que não me reconhece como tia. Minha prima disse que é melhor não ir mais já. Sabe por quê? Porque o pecado nessas pessoas gera ferida. E você é sal. Ferida, quando se encontra com sal, o que acontece? Queima pra caramba! Então, a ferida nunca vai se entender com sal. É por isso que as pessoas dizem logo assim, olha. As pessoas, quem não ouviu isso pode me afirmar. As pessoas dizem logo assim, olha. Eu respeito sua religião, mas você para lá e eu para cá. Por quê? Porque crente tem sal. E onde crente chega, causa incômodo. Já viu aquele novo calceiro sapatinho? Chega alguém no lugar, José. Opa, tudo bom, bom dia, boa noite. Vem cá, mulher, eu fiquei sabendo de uma coisa. Tu agora é crente, é? Sou, pela graça de Deus. Me considero muito. Me considero muito. Você é boazinho. Olha, eu tenho o maior respeito por você. Olha que contradição. Eu tenho o maior respeito pela José. Mas só que ela agora é crente. Então tu fica lá na tua casa e eu fico aqui. Peraí, se tu tem a maior consideração por mim, isso vai mudar só porque eu sou crente. É porque eu sou sal. Eu pastor é bem assim mesmo. Eu tenho uma prima que mora na Arapiraca. Aí um dia desse ela ligou pra mim e disse, que ela gostava de mandar aqueles coisas dos fotos, né? Da igreja, que ela fez da igreja lá. Aí quando eu falei dela dizendo pra ela, eu disse, eu estou na igreja, estou arranjando para ela, disse, vixe, mano, tu faço tu faz evangélica agora, eu disse que quando fosse semana ela deu uma ligadinha pra mim. Aí disse, como é que tu tá? Eu estou bem sim, graças a Deus. Ela disse, eu nunca mais mandei aquelas coisinhas pra tu, porque tu agora tu é evangélica, né? Tu tá na igreja de Cristo agora e eu não mandei mais. Isso é ser sal. Isso é ser sal. Entendeu? Agora, o crente nunca pode ser açúcar. Açúcar atrai todo tipo de inseto. Açúcar atrai todo tipo de inseto. É mesmo. É formiga. É barata. Até rato come açúcar, que eu não sabia. E a pessoa com diabetes também rói. Exatamente. Açúcar ainda traz desgraça para o seu corpo. Agora, o mel puro que é a palavra de Deus, o mel puro que é a palavra de Deus, pode estar dentro de você. Entenda? Você é a caixa. Você é a caixa. Vou explicar bem direitinho. Você é a caixa. O mel é esse cadeado. O mel está dentro de você. Aí, esse mel puro que é a palavra de Deus está dentro de você, não vai atrair insetos. Pelo contrário, vai afastar insetos. Agora, você que é essa caixa, tem que ser sábio. Entenda? A Bíblia, por pelo menos 70 vezes, fala de sal. E eu ouvi um mestre do conhecimento falar que Ló não foi sal na cidade de Sodoma. Ló chegou na cidade e não fez a diferença. Aí Deus, como castigo, tornou a mulher dele em tempero. Então, por que eu estou dizendo essa palavra hoje aqui? Para você não ficar assustado se alguém disser que você é salvo. Para você não ficar assustado se alguém não chegar mais perto de você. Olha, se todo mundo gostar de você, se todo mundo achar você legal, se todo mundo quiser ir comer na sua casa, se todo mundo achar que você é a nona maravilha do mundo, se todo mundo não achar defeito em você de jeito nenhum, se você não tiver problema durante 15 dias, uma semana, tem alguma coisa errada. Porque o sal faz arder, queimar
curar, mudar. Faz. Aí eu até gostava da Pia, mas depois que ela foi crente, eu não sei não, ela tá com andar meio metida, tá com um jeito meio arrogante, tá com uma postura meio assim, e agora ela pega o microfone e fica louvando a Deus. Ai, que é isso, rapaz? Antes dessa igreja chegar aí, não era assim, porque agora tá? Porque você virou sal. Não deixe virar açúcar. Não se transforme em açúcar. Aí se desanda. Deixe que o mel de Deus, que é Jesus, que é a sua palavra, esteja dentro de você. Agora, você mesmo não pode ser açúcar. Porque se você for açúcar, vai atrair inseto para perto de você. Ah, pastor, eu não sei o que foi que houve. Foi? Estou meio frio assim, desanimado. Irmão, o senhor tem ouvido os áudios da missionária no WhatsApp? Tenho não. O senhor tem, sempre que pode, ouvido louvor? Tenho não. O senhor tem ido à igreja? Também não tenho. O senhor está virando açúcar. Aí, como é que o açúcar pode virar sal para fazer a diferença? Não pode. São químicas diferentes. O sal arde, o açúcar traz diabetes, o sal queima, o açúcar faz mal aos pâncreas, o sal cura, o açúcar atrai formiga, o sal restaura, o açúcar mata, o sal faz viver, o açúcar faz amputar, o sal deixa você fazendo a diferença, o açúcar deixa você igual aos outros, o sal faz você chegar no céu e o açúcar deixa você adocicado demais. Mas pastor, mas a palavra de Deus não é como eu, é a palavra, não você. Jesus disse, vós sois o sal, vocês são sal. Agora no Salmo 103, ele diz, Senhor, a tua palavra é como mel na minha boca. Então, para você ter açúcar na vida, não é que você vai ser o açúcar, mas para você ter açúcar, você precisa ter a palavra. Para você ser o sal, você precisa conhecer a palavra. E se você for um sal que não causa nas pessoas desejo de vir à igreja, conhecer a palavra, conhecer o evangelho, aceitar Jesus e mudar de vida, é bom você repensar. Quem é açúcar diz amém? Quem é sal diz amém. Meus irmãos, domingo vamos estar aqui ouvindo uma palavra de Deus, um culto abençoado, e eu conto com a sua presença. E tenha certeza, cada dia, pastor, como é que eu me transformo em sal? Conhecendo a palavra, ouvindo a palavra. Mas eu não sei ler, escute. Mas eu não sei louvar, escute louvor. Mas eu não sei testemunhar. Se alguém de vocês aqui tiver a coragem de pegar esse microfone aqui e dizer assim, meus irmãos, eu tenho uma vida triste, mas graças a Deus, depois que eu conheci Jesus, a alegria mora no meu coração. Primeiro sintoma que você é sal. Meus irmãos, eu tenho uma vida angustiada. Eu tenho um bocado de amigo de copo. Eu tenho um bocado de amigo para a churrascada. Eu tenho um bocado de amigo para fazer isso e aquilo. Mas agora se afastou todo mundo. Eu só tenho Jesus na minha vida e a igreja como amigo. É porque você deixou de ser açúcar e virou sal. No dia que você, como sal, não incomodar, tem uma coisa errada. Eu incomodo na minha família, eu incomodo na minha casa, eu incomodo na minha vizinhança, eu incomodo na minha casa, sim. Porque quando eu erro, quando eu penso errado, quando
age de alguma maneira errada, eu já ativo o sal. E Jesus, joga aquela sal assim aqui por cima, porque eu preciso ser curado desses pensamentos. Eu preciso ser curado dessas palavras que eu falei. Eu preciso ser curado desse daqui. Por quê? Porque eu sou sal. O sal não deixa apodrecer. Sabe por que você não está apodrecido? Porque você é sal. Apodrecido de quê, Senhor? Apodrecido por um palavrão, apodrecido pela carcaça, apodrecido pelo cigarro, apodrecido pelo ódio do casamento, apodrecido por tantas coisas. Sejamos sal e não sejamos assim. Principalmente aquele branco refinado. Não desgraça. Não presta. Tem um tal de temerário que ainda é melhor. Mas aquele branco limpinho, malvinho, aquilo é cheio de química, porcaria, não serve para nada. Mas seja sal. Quem vai ser sal diz amém? Vamos orar, irmãos. Domingo eu aguardo vocês aqui. Senhor, muito obrigado pela Josefa Pinto, Senhor. Completou mais um ano. E completou mais esse ano aqui na tua casa, Senhor. Que privilégio para ela e para nós. Abençoa seu esposo. Abençoa a irmã Nezinha. Abençoa a mãe do coronel. Abençoa a Biene. Abençoa a sua família. Abençoa o irmão Renilson. Pai, abençoa o Senhor Alcione. Abençoa, meu Pai, todos os irmãos que estão aqui. A Josefa, mãe da Biene. A irmã da Biene. Jesus está amarrado. A Josefa, a irmã da Biene. Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos que vieram aqui hoje ao culto. Mais uma vez eu te peço pela Vanessa, eu te peço, Senhor, pela família ali do eletricista. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ter força a vir à igreja. Eu te peço, Senhor, pela Josefa, filha da irmã Nezinha, acredito que foi à escola hoje, pela Nicole, pelo neném, pelos adolescentes. Pai eterno, abençoa as crianças, as tias. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa igreja, traz as pessoas para a tua casa, reanima, faz, Senhor, o sal bater na ferida e eles pedirem socorro aqui na tua casa, e que nós possamos entender que o Senhor é o mel, que o Senhor é o doce das nossas vidas, e nós somos sal da terra. Faz, Pai, que nós possamos incomodar mesmo, que nós possamos fazer com que as pessoas enxerguem mesmo que só há Jesus, só há Jesus, só há Jesus, só há Jesus para 7 casas, em nome do Eterno. E você diz, pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a Deus consolação do Espírito Santo seja com todos vocês. Diz mais uma vez, amém. Significa o mundo. Esse copo aqui significa o pecado. E esse aqui, cheio de água, significa a palavra. E esse aqui significa o Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós estamos no mundo, vamos ver se a gente consegue acender essa vela hoje. Acenda a vela. Vamos ver se ela acende. Um isqueiro, mas ligeiro. Ó, tá vendo? Ó? Um isqueiro. Um isqueiro, vai? Um isqueiro é só tinha. Eu acho que é o vento. Eita, ele tá vindo dali, ó. Agora cada um tira as coisas e bota ali. Não é possível. Fica aqui, chega, fica aqui na frente, vem. Agachar o fósforo. Chega, Levi, fica aqui na frente pra impedir aqui o vento, vai. É logo. Vai agachar mais sem fósforo. Não, vocês não sei. Do lado Então você quer que ela não apague. Ah, zero. Olha só. Logo o bravo não sabe nada. É bravo, é. Apagou, gente. Venham de novo fazer a muralha. Pronto. Olha só. Eu estou no mundo. O mundo tem tudo que é bom e o que é ruim. Só que quando eu aceito Jesus, para que eu me encho de quê? Eu sou o Espírito
cada vez que eu me encho, leio a palavra, cada vez que eu louvo, cada vez que eu oro, eu vou me fortalecendo cada vez mais. Só que o pecado, se eu não vigiar e desobedecer a Deus, o pecado vai entrando e o que é que acontece? O pecado apaga a minha luz. A luz de Cristo que é em mim, o Espírito Santo, ele se apaga. Agora, por que ele apagou? Porque eu não obedeci exatamente a Deus. Só que eu vou contar a vocês a história de um homem que deixou o pecado apagar a luz dele. Eu acho que vocês conhecem. João, depois eu vou fazer perguntas. Esse homem, o nome dele era Sansão. Já ouviram a história de Sansão? Quem já ouviu o nome dele? Quem aqui já ouviu a história de Sansão? Eu não. Não? Sansão era filho de Manoá. Guardem bem. Como era o nome do pai de Sansão? Manoá. E Manoá era da tribo de Dan. Como era o nome da tribo de Dan? Sansão, a mãe de Sansão, ela não poderia engravidar, ela era estéril. Estéril é aquela mulher que não engravida. E o que foi que aconteceu? Um dia, um anjo apareceu a ela e disse que ela ia engravidar. Só que esse anjo disse para ela que ela não podia, que essa criança, quando nascesse, ela ia ser nazireu. Vocês sabem o que significa nazireu? Não? Eu vou explicar e guardem bem, depois eu vou perguntar. Nazireu, ele é um homem ou uma mulher que naquela época era mais homem, separado exclusivamente para o Senhor. Ele não tinha algumas coisas que o nazireu não podia fazer. Por exemplo, ele não podia tomar vinho, ele não podia tocar em nada morto, a não ser o pai e a mãe. Ele não podia cortar o cabelo, o nazireu. Ele não podia casar com uma mulher que não fosse virgem. Ele não podia casar com uma mulher que não fosse da mesma, vou dizer assim, da mesma igreja que a dele, para vocês entenderem melhor. Então tinha algumas coisas que o nazireu, ele não podia fazer. Nazireu é o quê? É um homem separado exclusivamente para o Senhor. Exatamente. Só que Sansão, ele tinha um particular. Além de tudo isso, Deus fez uma aliança com Sansão da seguinte forma: você nunca vai cortar o seu cabelo. Porque no dia que você cortar o seu cabelo, o Espírito Santo sai de você. Isso significa o quê? Se Sansão obedecesse, continuasse obedecendo a Deus, e o segredo, esse era o segredo dele e Deus, ninguém mais sabia disso. Deus falou só com Sansão, disse: olha, a minha aliança com você é o seu cabelo. Se você cortar o seu cabelo, eu saio da sua vida. E o que aconteceu? Sansão, ele era muito forte. Sansão, ele, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Ele matava, estraçalhava um leão assim com a maior facilidade. Então, só que Sansão um dia resolveu fazer, sabe o que, gente? Sansão até ali, ele estava obedecendo ao Senhor e ele fazia o que o Senhor mandava. E o Senhor era na vida de Sansão. Quando tinha algum problema para o Senhor, para resolver, Sansão, o Espírito Santo se apossava de Sansão e resolvia qualquer guerra. Só que um dia, Sansão passou e viu uma mulher que era prostituta. E essa mulher era muito bonita. E o nome dessa mulher era Dalila. Dalila. Eu não vou contar, eu estou só resumindo, viu? A história de Sansão, ela encontra-se em Juízes 13, 14
15 e 16. São quatro capítulos na Bíblia que conta a história de Sansão. Juízes, do 13 ao 16. Só que se eu for contar todos os detalhes, aí a gente não vai dar. Então, o que foi que aconteceu? Sansão, ele não podia jamais fazer o que ele fez. Só que ele desobedeceu a Deus e ficou com Dalila, com uma prostituta. Imagine, Sansão, um homem santo, separado, foi logo queria casar com uma prostituta. Só que os filisteus queriam pegar Sansão de qualquer forma. Eles queriam matar Sansão de qualquer forma. Aí o filisteu chamou Dalila e quando acabou disse, olha, descobre o segredo dele que a gente paga muito bem. A gente vai dar muito dinheiro para você. E quando foi um dia, Sansão estava na casa de Dalila. Aí Dalila, conversando com ele, disse, qual é o seu segredo? Aí Sansão disse assim, não, olha, se você amarrar minhas mãos com uma corda virgem, aí a minha força some. Aí Sansão dormiu, Dalila amarrou as mãos dele e quando acabar, chamou os inimigos de Sansão. Quando ela gritou, ó os filisteus, Sansão quebrou as cordas e matou os filisteus. Aí quando foi outro dia, Dalila começou novamente, você não gosta de mim. Dalila fazia assim, chantagem emocional. Você não gosta de mim, se você me amasse, se você contava o segredo, você não tinha segredo para mim. E Sansão caiu na besteira de dizer, se você cortar o meu cabelo, eu perco as forças. Aí ela deixou Sansão dormir, Sansão dormiu, ela cortou o cabelo de Sansão e quando acabar gritou, olha os filisteus, socorro! Quando ele levantou, cadê a força? Cadê Deus? Deus tinha deixado Sansão. Por quê? Porque Sansão desobedeceu a Deus. Ele jamais poderia ter cortado o cabelo, nem ter falado. A força de Sansão não estava no cabelo, mas o cabelo era um símbolo de que ele era obediente ao Senhor. E o que aconteceu com Sansão? Os filisteus pegaram Sansão, amarraram Sansão, cegaram Sansão e colocaram ele numa moinha. Moinha naquela época, eu não sei se vocês já viram, mas era uma prensa que prensava azeite que ficava rodando assim, ó. Então, colocaram Sansão como escravo para rodar a moinha. Só que o tempo passou e o cabelo de Sansão cresceu. E Sansão pediu perdão a Deus, se arrependeu, né? E pediu perdão a Deus e fez uma oração. Ele disse, Senhor, se o Senhor me der mais uma chance, uma única que seja, mesmo que eu morra com meus inimigos, mas me dá força novamente para que eu vingue os meus inimigos. Aí o cabelo de Sansão cresceu e os inimigos nem achou que não ia mais fazer efeito. Só que o segredo não foi o cabelo. O segredo foi o quê? A oração que ele fez de arrependimento. E um dia resolveram matar Sansão. Ou seja, levaram ele para um estádio, tipo um estádio de futebol bem grande, estava assim, ó. A cidade inteira estava naquele local. E queriam se divertir com Sansão. Imagine, Sansão cego, ele estava cego. E queriam se divertir com Sansão. Só que eles não sabiam que Sansão tinha se arrependido e falado com Deus. E Deus tinha colocado o Espírito Santo de novo sobre ele. Aí ele cego, ele pediu à pessoa que estava levando ele, disse, deixa eu apalpar as colunas dessa arena. Aí a pessoa colocou ele entre uma e outra. Aí Sansão, para vocês imaginarem o quanto Deus é poderoso, Sansão fez aqui, ó, pegou assim nas duas colunas, quando acabar, balançou e tudo desceu. Ou seja,
A palavra de Deus diz que Sansão matou mais gente na sua morte. Ele morreu também. Mas ele matou mais gente na sua morte do que em vida. Isso nos ensina o quê? Que nós devemos, como a gente mostrou aqui, que nós devemos ficar longe do pecado. Porque o pecado, ele é uma coisa que vai chegando sem a gente perceber e nos envolvendo. E quando a gente menos espera, o Espírito Santo tem se apagado, tem saído da nossa vida. Então, nós temos que fazer sempre a vontade do Senhor. E o mais importante, crianças, a gente tem sempre que vigiar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu vou fazer essa pergunta, mas não é valendo. Não está valendo ainda, mas eu queria saber de vocês qual a lição que vocês tiraram dessa história de Sansão. Hã? Se você fazer uma promessa, não pode quebrar? Não, se você fizer uma aliança, a aliança é diferente. Tá? Se você fizer uma aliança com o Senhor, você jamais pode quebrar essa aliança. Mais alguém? Hã? Gente, eu quero que vocês participem. Vamos lá? E aí? Aliança? Nada? Vocês não aprenderam nada? Quanto mais a gente... O que foi que eu ensinei aqui com essa dinâmica? Que quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente se fortalece e fica mais perto do Senhor. Quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente aprende. A gente aprende com Sansão o quê? Que nós não devemos ignorar os sinais. Nós não devemos ignorar aquilo que Deus fala conosco e achar que é bobagem. Não, só uma bobagemzinha, uma besteirinha. E dessa forma que Sansão se deu mal e acabou sendo morto. Agora vamos lá. Eu vou fazer uma dinâmica. Alguém aqui fez aniversário essa semana? Ninguém, né? A Sofia fez aniversário ontem, foi Sofia. Eu vou fazer uma dinâmica aqui diferente. Ó, eu não quero confusão, gente. Junte as cadeiras no canto da parede. Mas aí, Todo mundo aqui no meio, todo mundo aqui no meio. Todo mundo aqui no meio. Cadê quem? Ian, vem, chega. Todo mundo aqui no meio. Ó. Eu vou jogar pra cima. Quem pegar vai responder as perguntas. 1, 2, 3. Peguei. Quem foi que pegou? Pronto, então vamos lá. Vamos lá. Cadê? Fica aqui. Quem foi que pegou? Maria. Cadê? Quem foi que pegou? Chega. Agora eu quero ver. Vamos logo pela grade. Como era o nome do pai de Sansão? Como é? Como era o nome do pai de Sansão? Eu não acredito, gente. Alguém aqui sabe? Naí. Ninguém sabe? Manoá. Era o pai de Sansão. Agora, Levi. Sansão era o quê? Sabe não? Maria. Quem é que sabe? Diga. era separado de Deus?
Sabe, Tânia? Sabe assim? É como Tânia. Hã? É isso mesmo aí. Só que você, em vez de botar de, você bota. É separado dos pais. Não, separado para Deus. É nazireu. Gente, Sansão era nazireu. Esqueci. Gente. Agora, quem é que sabe? Sansão não podia fazer o quê? 25 e 3 Cortar o cabelo. cortar o cabelo e mais o quê? E mais o quê? Com mulher que seja virgem. Aí, não pode casar com mulher que seja virgem. Não, ele tem que casar com uma Eu sei que é a última. Eu sei que é a última. E mais o quê? Não topai animais mortos só na mãe do pai. Muito bem. Sansão, uma das coisas, porque eram várias coisas. Ele não poderia casar com mulher, ele não fosse da igreja, ele não poderia casar chegar nem perto de uma prostituta, não poderia tocar em nada morto, nem animal, nem gente, a não ser o pai e a mãe. Ele não poderia cortar o cabelo e ele não poderia beber bebida forte, vinho, cachaça, pitu, nada disso. Entenderam? Os nazireus não podiam fazer nada disso. Ninguém acertou.